Apareceu? Registrar no meu perfil. Boa noite, pessoal. Toscana, Gisele. Oi, Jussaine. Bastante gente já de olho. Daqui a 3 minutinhos a gente vai começar. Boa noite, Gisele. Oi, Jussaine. Regiane, boa noite. Muito bom, pessoal. Muito bom a companhia de vocês. Vamos só esperar um pouquinho para a gente ser bem pontual. Vai começar exatamente às 19 horas. E meu amor, vai dando os boas noites aí. Toscana já escreveu pra gente, dando boa noite pra você, pra mim, a Jane Zanata também, dando boa noite, perguntando se tá tudo bem, claro, tudo ótimo. Ó, a Vi também já tá por aqui. A Vera Zamper, boa noite. Deixa eu ver. Vamos lá, Sani. Vamos lá, cunhada. A Lúcia Keiko Yoshida, dando Oi, boa noite Lúcia, pra gente. boa noite. Boa noite, Lúcia. Moisés, querido, abraço. Álvaro Pise, abraço, Álvaro. Quanto tempo. Mário. Boa noite, cunhado, irmã, boa noite. Mário Augusto de Rolândia. A Jana. Boa noite, Jana. A Regina Takashima também. A Regina sempre presente, né? Boa noite, Regina. De vez em quando nós encontramos a Regina lá na ciclovia. A gente está pedalando, a Regina passa caminhando com o marido. Que legal. Margarete é sempre presente, né? Isso, dando boa noite. A Leteia, querida. Hilde Assone. Oi, Hilde. Também. Boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos chegando. Olha aí, a Jana tá dizendo que você é muito simpática. Obrigada, Jane. Obrigada, Jane. Ô, Milton, e o seu boa noite? Boa noite. Boa noite. Olha a Branca, Conceição, querida, abraço. Quantos plantões fizemos juntos, hein, Conceição? Final da década de 90, Santa Casa, com aquele monte de paciente no pronto-socorro, hein? E a gente dava conta. A Massumi, querida, abraço, Massumi. A Margarete dando boa noite, colocando a palavra gratidão, Muito palavra legal. Deliciosa, né? A Rosângela Boa noite, Calixto. Rosângela. Boa noite, Aguinaldo Guerra. Boa noite, Aguinaldo. Legal, gente. Já tem 41 pessoas assistindo. Então acho que a gente já pode começar a discutir o tema, né? Já são 7 horas. Uhum. Hoje a gente vai falar sobre um tema... Oi, Damares, boa noite. Boa noite, Sobre um Damares. tema bastante interessante, que é como funciona o cérebro do lamentador. A oscilação eventual de humor é algo normal. Não é todo dia que nós estamos bem-humorados, não é todos os dias que nós temos a alegria estampada no rosto. Né? Existe naturalmente uma oscilação de humor para todo ser humano. Essa oscilação depende de muitos fatores, que são fatores ambientais, mas também é uma questão de homeostase humana, de controle interno. Então existem dias em que nós não estamos muito bem, no outro nós estamos, e essa oscilação, mesmo ao longo de um dia, ela é considerada normal. O que nós vamos falar hoje não é sobre essa oscilação discreta e aceitável no convívio social. A gente vai falar do cérebro daquelas pessoas que são realmente pessimistas o tempo todo. Eu acho que todos conhecem pelo menos uma pessoa com essa característica, a característica da lamentação. Né? Aquela pessoa que, quando chega próxima a você, você já sabe o que vai vir, né? Que são reclamações, são lamentações de diversos
de diversos assuntos, de diversos temas da vida. A lamentação do lamentador tem um amplo espectro. O lamentador crônico, ele tem uma capacidade incrível de conseguir observar e fixar as coisas negativas. E como consequência, ele acaba produzindo uma alteração cerebral. Ele começa a fazer uma reverberação do que é negativo. E a parte cerebral, aqueles circuitos cerebrais relacionados ao negativismo, acabam prevalecendo. E com o passar do tempo, a pessoa vai se tornando incapaz de observar as coisas boas que acontecem no dia a dia. Eu estava então fazendo uma revisão sobre isso, até achei um artigo recente muito interessante, que agora eles observaram uma alteração funcional bem específica, que é uma alteração numa área do cérebro chamada núcleo caudado, é uma estrutura profunda. O núcleo caudado ele faz uma interação, ele tem uma via direto para o córtex pré-frontal medial e nos pacientes lamentadores crônicos existe uma deficiência dessa via neuronal com uma consequente redução da dopamina, de uma substância específica. A dopamina, que nós já falamos em outras lives, a dopamina ela tem uma relação com a sensação de bem-estar, de alegria, de positivismo. Então existe realmente uma mudança em termos de neurotransmissor e de transmissão de impulso nervoso de uma área para outra no cérebro do lamentador. Isso não quer dizer que o meditador não possa mudar. Ele pode mudar, porque assim como ele reverbera, ele fica remoendo as coisas ruins, ele pode, com o passar do tempo, mudar. Ele pode começar a reverberar as coisas boas. Isso nem sempre é simples, é óbvio que precisa de, primeiro, conscientização do próprio indivíduo, muitas vezes uma ajuda psicoterápica e, numa boa parte das vezes, há necessidade do uso de medicamentos para a correção dessas alterações de neurotransmissores. O indivíduo que é o que a gente chama de catastrófico, né, que é aquele que só se lamenta, ele tem os pensamentos ruins e esses pensamentos geralmente são autodestrutivos. Então é um indivíduo que vive uma situação e ele calcula as consequências daquela situação sempre para o lado negativo. Na maioria das vezes nem acontece esse lado negativo, a consequência daquela situação não é tão negativa quanto o indivíduo imaginava. E muitas vezes ele imagina que isso é uma defesa, a defesa de esperar o pior. Se o pior não vier, então ele se sente aliviado. E esse é um raciocínio muito errado do ponto de vista orgânico, porque quando o indivíduo se lamenta e espera o pior, o organismo já reage como se ele estivesse vivendo o pior. Então ele já consegue produzir múltiplas alterações orgânicas que vão predispor a múltiplas doenças. Então daí vem o primeiro detalhe importante. Tem alguns estudos científicos que mostram que o pessimista, o lamentador crônico, ele tem uma expectativa de vida 7 anos menor do que os otimistas. Então, o lamentador, ele acaba o quê? Se envenenando. Ele se lamenta, ele reclama, ele fala. Na maioria das vezes ele nem está procurando uma solução. Ele só quer repassar a sua lamentação para o meio dele, para as pessoas próximas, para os amigos, para os familiares. E essa lamentação crônica faz com que o indivíduo mantenha o sistema do estresse ativo continuamente. Então ele está se lamentando, ele está reclamando e ele está produzindo o cortisol em excesso, que vai predispor a uma série de doenças, como doenças cardiocirculatórias, doenças autoimunes,
doenças neurodegenerativas, doenças neoplásicas, né? Certamente o lamentador crônico tem muito mais chance de desenvolver um câncer, por exemplo, ou uma doença grave como um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral. A sua chance é muito maior do que aquele que não é o lamentador crônico. Então isso é muito importante. O lamentador crônico precisa ter essa noção de que ele está se auto-envenenando. É uma forma de se autodestruir de forma lenta e progressiva. E o pior é que o indivíduo que está ali na frente do lamentador crônico acaba também sofrendo as consequências. E por quê? Na neurologia, hoje nós conhecemos muito a respeito da fisiologia das chamadas células em espelho. Então, quando você está diante de alguém, ouvindo as suas reclamações, você cria a chamada empatia, você consegue se colocar no lugar do outro e você acaba ativando os mesmos neurônios que o lamentador está utilizando. Ou seja, o lamentador crônico, ele não só destrói a sua saúde, mas ele destrói a saúde também daquele que está ouvindo e se preocupando. Essa noção, eu acho que a maior parte das pessoas, dos lamentadores, não tem. Porque é claro que um pai que reclama para o filho, ou um filho que reclama para o pai, ou mãe para o filho, não importa, pessoas próximas e que teoricamente se amam, certamente se o indivíduo souber que aquelas lamentações em excesso está produzindo alterações orgânicas ruins naquela pessoa que está ouvindo, bom, se tiver essa consciência, certamente já vai entender que não se deve ser um lamentador crônico. Porque o lamentador crônico, além de se autodestruir, ele acaba destruindo as pessoas ao seu redor, as pessoas que ouvem o tempo todo, né? Então, esse é o conceito que a gente tem hoje por causa das células em espelho. Então, se o indivíduo lamentador tem uma alteração cerebral que predispõe ao negativismo e isso acaba estimulando toda a via do estresse, o que está ouvindo também, certo? Então, esse detalhe é muito importante. Isso tudo tem a ver com plasticidade cerebral, né? O indivíduo pessimista, às vezes ele viveu pessimista a vida inteira, ele sempre foi assim, né? E ele acha isso normal. E isso acaba modificando a função cerebral do indivíduo de uma forma que só esse circuito da negatividade vai funcionar. Eu acho que pode dar uns boa noites, né, meu amor? Porque eu tô vendo que já tem uma curiosidade do pessoal aí. Ó, a Lilian Consoli, minha prima lá de Najá. Boa noite, Lilian. Boa noite para você, Lilian, para todo mundo aí da família do tio Aldo também. A Yolanda Zampa. Tia tá Landa, beijo, tia Landa. E a Yolanda, deixa eu ver, a Conceição Zanin. Oi, Conceição, abraço. Luciana Botari. Oi, Luciana, boa noite. A Tia Nalva também Oi, tá tia Nalva, boa noite. Alô, minha Oi, cunhadinha. minha irmã querida. Neuza Balduino. Oi, Neuza, boa Agora, noite. a Marister fez um comentário que eu ri aqui, viu? Ela disse assim, deu boa noite pra gente. E ela disse, e como dizia o ministro do otimismo num programa humorístico, nem que seja para pior, nós vamos melhorar. Eu achei isso ótimo. Isso é que é otimismo, hein? Ai, a Zilda Rodrigues também com a gente. Boa noite, Zilda. A Lilian Cristina. Oi, Lilian. Fátima Abraço. Ortiz. É a Boa nossa noite, galerinha, Fátima. né? Os nossos amigos, né? Exato. O Adão Fernando O também. Adão, ele e a Mila sempre presente. Pessoal aqui dando o seu boa noite. O meu amigo Jaime, o craque artilheiro Jaime, lá de Paranapoema. Abraço, Jaime. Então é isso, gente. É um assunto muito interessante porque a maior parte das pessoas... Boa noite, Catarina. A maior parte das pessoas não tem essa noção, né? Então, a gente conhece, às vezes, até algumas figuras folclóricas que a gente identifica como mal-humorado, né? Aquela pessoa que só reclama, que está sempre com a cara feia. E a gente acaba aceitando isso como normal, né? Antigamente tinha uns conceitos assim que hoje a gente sabe que são conceitos errados, né?
Eu me lembro lá na década de 90, quando eu passei pela psiquiatria, a gente tinha uns conceitos assim, né, que a personalidade era formada por temperamento e pelo caráter, né? O temperamento, ele era imutável, e o caráter o indivíduo podia mudar, mas o temperamento você nascia com um e morria com ele. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Tudo é uma questão de algoritmo de função cerebral, de áreas cerebrais que se ativam. Então todos podem mudar, né, para o bem e para o mal. Então quando se tem a orientação de se mudar para o bem, a conscientização de que dá para mudar e que aquela situação está errada, isso vai fazer uma diferença muito grande para que o indivíduo tenha a predisposição para a mudança. Esse é o primeiro passo. A partir daí, se ele não conseguir sozinho, ele sabe que tem que procurar psicoterapia ou então até mesmo os medicamentos, né? Ou às vezes os dois. Então, nesse espectro do mal-humorado, existem muitas pessoas com uma doença chamada distimia. Distimia é uma forma crônica de depressão, tá? Só que os sintomas são mais leves. Mas é aquela pessoa que toca a vida, às vezes tem até sucesso profissional, mas ela é sempre negativa, é sempre de cara amarrada, irritada, descontente com tudo e com todos. Né? Eu tenho uma paciente que ela tinha um patrão assim, o patrão reclamava de tudo. Quando eu joguei futebol profissionalmente, há muitos anos eu tinha um treinador assim, um treinador que ele estava sempre descontente, a ponto da gente ganhar o campeonato mais importante da época, e quando a gente foi comemorar no vestiário, ele fez todo mundo ficar quieto, falou, pessoal, vocês ganharam, foram campeões, mas está cheio de erro, o erro é esse. Então, ele já morreu, infelizmente ele morreu, não vou citar o nome dele aqui, ele ficou doente muito precocemente, mas esse era o típico distímico, hoje eu sei. Ele sempre estava reclamando, ele exigia uma perfeição. E mesmo quando a gente atingia essa perfeição, ele ainda reclamava, né? Ele sempre achava o defeito. E eu tenho uma paciente com um patrão assim, que por melhor desempenho que ela tivesse, o indivíduo ainda estava cobrando, ele não estava satisfeito. Ela reclamava que ela nunca tinha conseguido tirar um sorriso dele, por melhor que fosse o seu desempenho, tá? Então, o distímico, ele só enxerga o lado negativo do mundo, tá? Ele reclama de cada problema e à medida que se resolve o problema, ele migra para um outro, tá certo? O indivíduo distímico é aquele que, se ganhar na loteria, ele não vai ficar feliz porque ele tem um monte de dinheiro. Ele vai ficar preocupado porque ele pode ser assaltado. Então, predomina sempre um lado negativo em qualquer situação em que ele tenha dois lados, o bom e o ruim, ele sempre vai enfatizar o ruim. Então, e o distímico, diferente do portador de depressão, ele consegue tocar a vida. Ele vai reclamando e vai tocando a vida, né? E a gente sabe que o cérebro do distímico, ele tem disfunção de neurotransmissor. Esses pacientes têm uma redução de dopamina, de serotonina, e eles acabam tendo um humor muito ruim por uma disfunção de lobo frontal. E agora a gente sabe que até esse circuito núcleo caudado frontal no indivíduo distímico está alterado. E daí a importância de não achar que o indivíduo mal-humorado, negativo o tempo todo, mesmo que ele toque a vida e a gente acha como normal e que aquilo é algo folclórico, não. Geralmente, na maioria das vezes, essa pessoa tem uma doença psiquiátrica que é a distimia, e é uma doença para a qual existe tratamento. Isso vai melhorar a vida dele e vai melhorar também a vida daqueles que estão ao redor. Meu amor, mais boa noite. Ah, sim, o pessoal tá entrando. A Isa acabou de entrar. Isa. Beijão, Isa. Deixa eu ver quem mais. A Patrícia Nicastro também com a gente. Deixa eu ver aqui, teve um nome aqui pra cima que eu acabei perdendo. A Vivian Kozlik Tamura também com a gente. E o nosso amigo José Uana também tá sempre com a gente. Abraço, aqui, pessoal, Ana. Tudo bem? Boa noite e atentos aí às suas explicações.
E aí existem as características do pensamento do catastrófico, né? Então, ele não busca base nos riscos reais, né? Então, o catastrófico, o pessimista, ele está numa situação, tem as consequências, e ele não imagina uma consequência mais provável, uma consequência mais comum. Ele se apega a uma consequência sempre muito ruim. E mesmo que essa situação que ele está imaginando seja praticamente impossível de acontecer. Mas ele simplesmente se apega a essa possibilidade dessa consequência ruim. E a hora que ele está conversando com alguém, ele sempre está enfatizando o lado negativo da vida. Então, vamos imaginar um indivíduo que senta ali na sua frente e começa a reclamar da vida, né? Reclamar de todos os aspectos da vida. O que está acontecendo com aquele indivíduo? Bom, ele está acionando todo um sistema cerebral relacionado à autodefesa, né? E isso está relacionado ao quê? Aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de noradrenalina. Bom, esse indivíduo está ali conversando, te contando. Bom, ele está perpetuando a ação de uma substância que vai aumentar a chance dele ter diabetes, vai aumentar a chance dele ter hipertensão arterial, vai aumentar a chance dele ter depressão, vai aumentar a chance dele ter declínio cognitivo. Enquanto ele está ali reclamando e liberando um monte de substância, ele está deixando de ativar vias cerebrais boas e ele está deixando de produzir substâncias importantes. Telefone tocando, agora não dá para atender, não é meu pai hoje. Então, aquele momento de lamentação, ele vai simplesmente produzindo um mal para o indivíduo, né? Então, se você imaginar um diabético que reclama muito da vida, um lamentador crônico, esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade muito maior de controlar o seu diabetes. É um indivíduo que tem lá uma doença autoimune, uma esclerose múltipla, uma artrite reumatoide, enfim, uma das diversas doenças autoimunes. Ele é um reclamador crônico. O que acontece? Pelo excesso de cortisol, ele acaba... E agora? Estou aí? Ainda não. Não? Agora? Voltei, pessoal. É que tem uns pacientes aqui mandando mensagem e aí é complicado. Mas, enfim, é duro que corta o meu raciocínio. Mas é assim, então se o indivíduo está ali se lamentando, ele tem uma doença autoimune, certamente ele vai ter uma dificuldade muito maior de controle dessa doença autoimune. Por quê? Porque ele, através do cortisol em excesso, ele vai fazer uma modificação genética, vai aumentar a expressão olha só, de novo aqui, saiu. Expressão de genes pró-inflamatórios, e isso predispõe a um monte de doença. E uma coisa muito interessante é que o indivíduo pessimista, catastrófico, ele tem uma chance muito maior de ter uma doença neurodegenerativa voltada ao declínio cognitivo. O lamentador crônico, com muito mais frequência, ele vai ter distúrbio de memória, dificuldade de concentração, redução de velocidade de processamento de informações, o pensamento vai ficando mais lento, certo? Então, é uma questão, assim, de se auto-envenenar. A Jussane diz que está sem som. É por isso que eu aumentei, não. Aqui tá normal. Tá. Sane, pessoal, tá chegando o som aí? Eu aumentei o volume do meu, ó. Isso. Tá normal. Som, temos som. A Jussane diz que não... Não tá saindo a voz? Não tá saindo a voz? Será que não é algum problema? Não, a Luana disse que tá normal. O som tá ok. O som tá ok. Sane, eu acho que o problema é aí. O problema deve estar aí no seu celular. Mas, enfim, é por aí. Então, o pessimista, ele acaba tendo, assim, uma disfunção importante
do seu organismo como um todo. Tudo isso que eu estou falando para vocês pode valer para o ouvinte, para aquele que está recebendo as informações do catastrófico. Né? E aí eu vi um trabalho muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver... Deixa eu só achar para falar direitinho para vocês. E nós já temos perguntas aqui também, sim. Viu, amor? Ó, então tem um estudo aqui de uma universidade americana mostrando o seguinte: quando você fica diante de uma pessoa que se lamenta por meia hora seguida, isso já é suficiente para reduzir a função do lobo temporal desse ouvinte. Ou seja, já é suficiente para interferir na capacidade de memorização desse ouvinte. Então, vocês vejam só, se você conversando com um pessimista, em meia hora você já começa a ter algum grau de disfunção cerebral, imaginem então aqueles que convivem o tempo todo com um indivíduo catastrófico, com um indivíduo pessimista. Então, esse é um detalhe muito importante, né? Eu não estou aqui falando sobre você ouvir os desabafos de alguém eventualmente, né? Muitas vezes é necessário um amigo para conversar, para desabafar, um amigo em quem você confia e, obviamente, muitas vezes daquele amigo vai vir uma solução para o seu problema. Isso é normal. Eu estou falando de outro tipo de pessoa, que é a pessoa que tem realmente o catastrofismo. É aquela pessoa que 90% das vezes ela vai te procurar, quando está conversando, ela está sendo pessimista. Né? Aquela que enaltece a dor que está sentindo. Ai, minha perna dói, não sei o que dói. Olha, meu diabetes está ruim. Ah, meu filho está com um problema. E meu pai está com um problema. Daí a pouco você pensa, puxa, essa pessoa só tem problema. Então você conversou com ela ali um tempão e ela simplesmente só reclamou. Então isso é realmente patológico, né? E você não tem como ajudar essa pessoa. Aliás, você pode até ser atrapalhado por essa pessoa. Essa é a pessoa que precisa de uma ajuda especializada, precisa de psicoterapia, às vezes precisa do uso de um antidepressivo orientado por um médico. Então o meu objetivo aqui hoje não é de forma alguma falando mal do catastrófico, porque ele é catastrófico porque ele está sofrendo. Mas eu quero que todos tenham essa noção, que o indivíduo pessimista que só reclama, ele pode estar vivendo dentro de uma patologia. E às vezes essa patologia vem ao longo de muitos anos. E ele precisa de tratamento especializado. É um erro a gente achar que aquilo é simplesmente um indivíduo ranzinza. Não, na maioria das vezes ele está doente, ele tem uma distimia e ele tem que ser tratado, até porque se ele viver nessa situação de mau humor, de exacerbação do que é negativo, ele vai ter doenças orgânicas e ele vai ter uma expectativa de vida menor, tá? Vamos mandar um abraço aí pro seu amigo Marcelo Bellinati, prefeito de Londrina, Marcelo, que está prestigiando prefeito de Londrina. Que honra, Marcelo. Grande abraço, meu amigo. Parabéns pela administração, parabéns pela reeleição. Vitória, né? Você é um cara fantástico, sempre foi. Abraço, Marcelo. Que honra. É isso aí. Nós já temos aqui muitas pessoas que entraram aqui com a live já, né? Tendo sido iniciada, mas nós temos também algumas perguntas e bastante interessante. Eu vou começar aqui com a pergunta da Margarete e Amada. Ela quer saber assim, ó, se o fator idade pode agravar o problema da pessoa que só reclama. Quanto mais velho, é mais difícil de tratar? Que pergunta legal, da Margarete, né? Isso. Então, a idade, ela está relacionada a perdas, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai necessitando de mudanças, de adaptações. A gente precisa se adaptar a limitações. Infelizmente, envelhecer é isso, né? É você ter que se adaptar às modificações, às limitações. É uma adaptação contínua que o indivíduo exerce assim que vai envelhecendo. Algumas pessoas têm esse entendimento e essa capacidade de se adaptar.
Eu tenho muitos pacientes idosos e que são bem-humorados, né, que são felizes ali na maior parte do tempo, que conseguem sorrir, que conseguem exaltar as coisas boas da vida. Posso dar o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai tem 75 anos e eu tenho alguns amigos que me perguntaram se teve um dia que meu pai não tivesse sorridente. Eu, particularmente, nunca ouvi em outra situação. Meu pai sempre foi sorridente e otimista. Todo problema que aparecia para ele, e que aparece, ele sempre diz, não, a gente vai arranjar uma solução. Ele sempre me dizia que para tudo tem solução nessa vida. Né? Então, as pessoas que envelhecem entendendo que precisam se adaptar às limitações da idade são as que sofrem menos. Mas eu conheço muitos idosos, eu tenho muitos pacientes que não admitem. Por exemplo, um indivíduo bem idoso que tem lá uma bela de uma artrite de quadril e ele precisa usar uma bengala. Isso para ele é terrível. Ele não gosta de usar aquela bengala. Ele fala, doutor, mas eu não usava isso. Tá? Então ele não entende que ele perdeu uma função, que ele tem uma limitação e que ele precisa se adaptar àquela limitação. Né? Porque quando é possível resolver, tudo bem, mas às vezes não é possível resolver. O indivíduo tem que driblar aquela situação com um jeitinho. Então o idoso, como ele precisa se adaptar muito às limitações que a idade o impõe, às vezes essa adaptação excessiva necessária, ela pode ser estressante e ela pode fazer depressão de neurotransmissor. E esse indivíduo pode passar a ficar deprimido, pode ficar desanimado, e aí ele pode ficar mal-humorado, ele pode passar para a distimia e chegar até a depressão. Né? E sem falar que o estresse ao longo da vida depleta muito o neurotransmissor. Então o idoso, às vezes, ele tem que fazer alguma reposição de serotonina, de dopamina, para ele ficar mais animado, mais disposto. Mas a pergunta é muito boa porque certamente os idosos têm uma chance maior de ficarem mal-humorados, de ficarem com essa personalidade distímica que eu citei, né, há pouco, e precisam de tratamento também. Mas aí seria por uma dificuldade maior de adaptação às mudanças necessárias no decorrer da idade. Bom, a Ana Paula também está fazendo uma pergunta. Oi, Ana Paula. Ela está te dando boa noite e ela quer saber se em um duelo de um lamentador e um otimista, será qual células em espelho ganharia? Eu achei muito legal essa é muito essa boa, né? dela. Vai depender da força de cada um. Mas ó, eu vi um estudo interessante sobre os otimistas. Agora eu não vou lembrar o número exato, mas é assim, os otimistas, eles têm uma redução significativa de infarto agudo do miocárdio, de doenças coronarianas. Por quê? O indivíduo otimista, ao contrário do pessimista, ele está sempre liberando substâncias boas. Né? O indivíduo otimista, alegre, ele está sempre com endorfina cerebral, ele está sempre numa sensação de bem-estar, uma sensação mais fácil de relaxamento, ele está mais longe daquela situação orgânica de estresse crônico. Então o otimista, sem dúvida, ele contamina o meio dele para o bem. As pessoas que ficam próximas de um otimista, elas se tornam otimistas também por causa da célula em espelho. Agora, se colocar um otimista frente a frente com um pessimista, aí vai depender da força de cada um, né? A força do pessimismo do lamentador e a força do otimismo desse indivíduo que só pensa positivo. Ninguém pensa só positivo, ninguém é otimista o tempo todo, certo, pessoal? Isso tem que ficar bem claro. A gente está falando aqui de uma situação mais extremalizada. O Wendel também tem uma Wendel, pergunta. meu amigo querido, abraço, Wendel. Ele está te dando boa noite. Ele quer saber se essas pessoas pessimistas adquirem doenças psicossomáticas. Sim, Wendel, muito bom. O lamentador, com muita frequência, ele tem algum grau de hipocondria, né? O lamentador, ele preza por ter uma doença. Né? Ele reclama tanto que ele acaba, às vezes, somatizando. É muito comum você ver um lamentador com crise de palpitação, de falta de ar, de dor torácica, e ele fala, puxa, isso é um infarto. Aí ele chega no pronto-socorro, vai ser avaliado, e aquilo é uma crise de ansiedade.
né? Essa ansiedade foi provocada por aquele estresse, aquela situação de pessimismo intenso. Então o indivíduo somatizou aquilo, né? A somatização pela descarga adrenérgica. Mas além de aumentar a chance dessas doenças psicossomáticas, aumenta muito também a chance de doença orgânica de verdade. O pessimista crônico, ele tem uma chance muito maior de ser diabético, de ser hipertenso, de doença cardiocirculatória, de ter declínio cognitivo, de ter, enfim, uma série de doenças, porque aquele pessimismo constante vai transformando o organismo num receptáculo fantástico para alterações físico-químicas que levem a doenças graves. Então, o lamentador crônico, ele tem a doença psicossomática com muita frequência, mas ele tem a doença orgânica também com muita frequência. Olha, o Adnan está participando aqui com a gente. Meu amigo querido, abraço, Adnan. Ele quer saber como distinguir e identificar o indivíduo com essa patologia. Pergunta boa também, Adnan. Perfeito. Então, nem sempre é fácil, né? Mas o indivíduo com a personalidade distímica, ele passa a maior parte do tempo mal-humorado. A maior parte do tempo sendo negativo. A maior parte do tempo enfatizando os aspectos negativos de todos os acontecimentos, né? Agora, existem aqueles que são mal-humorados, mas nem tanto, né? O indivíduo, às vezes, ele está com um problema grave, um problema sério, então ele fica mal-humorado por um período, aí quando ele resolve aquele problema, ele volta a ter um humor estabilizado novamente por um tempo. Então, o distímico, ele tem, a maior parte do tempo, um humor deprimido, desanimado e pessimista. E isso é diferente daquilo que a gente tem, às vezes, de eventualmente estar meio triste por uma situação, mal-humorado por uma situação. Mas o importante é que depois que você resolveu, ou que você se adaptou àquela situação, você não vai ficar reverberando o problema. Esse é o grande problema do catastrófico, ele fica reverberando. Eu tenho pacientes que são distímicos, eles ficam relembrando situações que aconteceram há 2, 3, 4 décadas. E eles pensam naquilo todos os dias, aquilo destrói a vida dessas pessoas, porque elas ficam ativando aquelas vias neuronais daquela sensação. É como se estivessem sofrendo aquele problema daquelas décadas atrás, hoje. E as alterações orgânicas, pela reverberação de hoje, são semelhantes às alterações orgânicas graves que ele teve lá no evento. Então a pessoa fica reverberando. Então isso é patológico. Agora, ficar desanimado, pessimista por algum período, isso é natural. O importante é que a gente se recupere logo e que a gente não fique reverberando as coisas ruins que aconteceram. É o contrário do otimista, né? O otimista reverbera as coisas boas. Isso aí, nós temos bastante gente aqui dando boa noite. Então dá uns boa noites aí. Boa noite. Ó, para Maria Albertina de la Rodelli. Querido, lá de Matinhos. Maria Albertina, abraço. Teixeira. Oi, Lohane, abraço. Também deixa eu ver, a Gisele Ferrari Delvec também com a gente. Abraço. Deixa eu ver quem mais, a Dalva da LEF. Oi, Dalva, abraço. A Inês Nunes. Oi, Inês, minha amiga querida, de Labuta, abraço. O Ivair Consoli. Oi, Ivair, meu amigo de infância, lá de Najá. Agora aí. Ele é de Curitiba. Tá em Curitiba. Amigo, a querido. Marlene Lázaro também. Oi, Marlene, abraço. Também querida. participando. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa me ver, o pessoal dando boa noite, bastante gente, foi bacana que você perguntou, tá normal, né, o som, nossa, parte todo mundo, não, tá normal, o pessoal interage, né, Legal. Isso é bacana. Deixa eu ver quem mais, a Toscana, como a gente também, Sim, sempre por aqui, querida. né, isso é bem legal mesmo. Isso, tem mais gente que está aparecendo para mim. É a Patrícia Nicastro, isso, boa a Patrícia noite. Nicastro também. Quem é a Cida, Dona Cida Nunes também. Ok, a Sara Fedrigo Sara, também. a Sara escreveu alguma coisa aí. O que ela escreveu? Deixa eu ver, tá mais lá para baixo. Da Nilza Antonelli. Oi, Nilza, abraço, o querida. também Ô, primo, Valtencir, lá de Curitiba, abraço. E é isso, ó.
A Patrícia só disse que mais cedo ela veio mais cedo da academia só para assistir a live, né? Legal, legal. A Regina Medeiros também. Oi, Regina, abraço, que legal. Isso aí, pode dar continuidade, meu. Então a gente vai, aí eu fui fazendo umas revisões, né, e aí eu vi mais em livro de psiquiatria, apesar de que a minha visão é sempre muito mais neurológica, mas algumas dicas de como a gente pode mudar, né, como a gente pode deixar de ser um lamentador, um catastrófico e passar a ser um indivíduo mais otimista, menos lamentador, né? Primeira coisa que o lamentador tem que ter em mente é que ele acaba atrapalhando a sua própria vida, mas ele atrapalha a vida de quem está ao redor. Um indivíduo que só lamenta, ele acaba produzindo alterações psíquicas e até orgânicas naquelas pessoas que estão ao seu redor. Tá? Isso é fundamental. Isso não é simples de se resolver, né? Eu vou dar umas dicas aqui, que são umas dicas mais que são dadas talvez em psicoterapia, mas é claro que o tratamento ele precisa ser mais intenso e muitas vezes ele requer remédio, né? Primeiro é o seguinte, existe sempre uma forma da gente encarar os problemas, né? Então, existe uma cientista americana fantástica que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, eu acho que em 2006, ela escreveu um livro chamado O Segredo Está nos Telômeros. E eu estou enrolando vocês porque eu não estou conseguindo lembrar o nome da autora. Está aqui em algum lugar. É um livro laranja aí. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. Agora vai ser difícil, né, de achar. Tá mas aqui. Sim. O Segredo... Aqui, eu achei. A doutora Blackburn, já achei também. A doutora Blackburn, ela fez junto com a doutora Apple, elas são duas professoras extremamente bem conceituadas, né? A doutora Blackburn ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então, a tese dela, que a levou a ganhar o Nobel, foi mostrar que, primeiro, o telômero, que é uma estrutura que está lá na ponta dos cromossomos, esse telômero, quanto mais extenso, quanto maior for o telômero, maior a expectativa de vida. Quanto menor o telômero, menor a expectativa de vida. Então ela observou que algumas pessoas tinham o telômero curto e podiam mudar esse telômero para um telômero grande. Ou seja, podiam mudar a sua própria expectativa de vida e a sua saúde, porque quanto maior o tamanho desse telômero, maior a chance de fazer regeneração celular. Então vejam só que coisa interessante. E aí, o trabalho dela a princípio foi o seguinte, ela pegou mães que tinham filhos com deficiência cerebral grave, né? Crianças com paralisia cerebral. Então ela separou essas mães em grupo. Então nós tínhamos as mães que eram muito otimistas, as mães que encaravam aquele problema e diziam, não, eu vou lutar, vou fazer o melhor pelo meu filho, eu vou tentar fazer com que eu vença essa guerra, por mais duradoura que ela seja. Então aquela pessoa que tinha uma postura desafiadora, o problema está aqui, eu vou encarar. E tinham aquelas mães que, pelo contrário, eram aquelas que viam o filho naquela situação e já diziam, olha, eu não tenho condição de cuidar, eu não tenho essa força toda, eu não vou conseguir. Aquela pessoa realmente pessimista em relação ao problema. E a doutora Blackburn observou o seguinte, que aquelas mães que tinham essa conduta mais desafiadora diante do problema, elas tinham os telômeros maiores. Ou seja, essas mães ficavam menos doentes e essas mães acabavam vivendo mais, tendo uma expectativa de vida maior. Então, a primeira dica que eu posso dar para qualquer pessoa, mas principalmente para os lamentadores, é terem uma postura desafiadora diante do problema. Ao invés de gastar seu tempo reclamando, se lamentando, com uma mente que está extremamente cheia de ideias o tempo todo, e você utiliza tudo aquilo ali, aqueles pensamentos, aquelas sensações para ficar falando, distribuindo a lamentação, as pessoas deveriam sim determinar quais são os seus problemas
e definir uma estratégia de luta para a resolução desses problemas. Então, essa é uma forma de mudar organicamente. Ter o problema, identificar qual é o problema, porque o lamentador muitas vezes ele reclama de tanta coisa que ele nem sabe qual é o real problema que tem. Mas a partir do momento em que se define o problema, ele vai usar todas as suas forças para resolver esse problema. Se é um problema que não tem a resolução, então ele vai aprender a se adaptar a esse problema, mas sempre com uma postura desafiadora diante daquela situação difícil. E não a postura de simplesmente baixar a cabeça e se lamentar. Então, esse seria a primeira orientação baseada, então, nesses estudos da doutora Blackburn, pelo tamanho dos telômeros, tá? Bom, aí colocar um sorriso no rosto é uma coisa muito interessante, né? Sorrir. A gente não deve economizar sorriso, porque o sorriso, ele faz um bem para a gente, em termos orgânicos, mas ele faz bem para quem observa o nosso sorriso também, né? Por causa dessa ação das células em espelho. Se eu sou sorridente, né? Se eu falo um bom dia sorrindo, isso modifica a minha bioquímica e modifica a bioquímica da pessoa que está comigo, da pessoa que está recebendo a minha informação, que está recebendo o meu bom dia. Outra dica importante é a pessoa aprender a ser grata. Eu não estou falando aqui de religiosidade, não é nada disso. Mas a gratidão pelo tanto de coisas boas que acontecem com a gente o tempo todo. É quando você acorda de manhã, abre o olho e se sente bem, não sente dor, você está bem, ou está sentindo menos dor do que antes. Puxa, você pensa, pô, que legal, mais um dia, eu estou me sentindo bem, tem um sol lindo lá fora e agora eu vou fazer esse dia um dia maravilhoso. Isso é uma postura, né? E existe a postura contrária, que é o indivíduo que acorda e já reclama de tudo, né? Já exalta o que tiver errado na concepção dele. Então, por exemplo, tem um sol lá fora e ele reclama, puxa, esse sol quente vai me atrapalhar, né? Ah, hoje está chovendo, puxa, que horrível, hoje vai ser horrível. Ah, meu chinelo tava um assim, outro assim, aí o cara já chuta e já, né? E aí ele segue para o trabalho, ele já segue mal-humorado, com risco grande de acontecer alguma coisa ali no caminho, às vezes de um trânsito um pouquinho maior, e ele já reclama, ele chega no trabalho já péssimo, horrível, né? Já fala um bom dia de cara feia quando fala, já acha um jeito de dar bronca nas pessoas ao redor, enfim. E essa é uma forma de agir. O indivíduo que age dessa forma tão ruim, ele tem a força, se ele fizer um esforço, se ele treinar, de fazer tudo ao contrário. Acordar de manhã, agradecer por estar ali saudável ou em condições de observar mais um dia belo, seja ele chuvoso. Daí ele vai para o seu trabalho, chegando lá ele vai agir com educação, sorrindo, né? Se um subalterno erra, ele vai, então, conversar ao invés de dar uma bronca. Enfim, ele consegue transformar o seu ambiente num ambiente de trabalho legal, que é justamente o contrário do mal-humorado, que ele já deixa todo mundo ao redor tenso, todo mundo ao redor agitado, nervoso, o rendimento certamente vai ser pior no trabalho, a produtividade vai ser pior e ninguém vai gostar de trabalhar ali. Essas pessoas que trabalham ali com esse mal-humorado, elas vão ter muito mais chance de ficarem doentes, certo? Então, esse é um poder que a gente tem, né, de agir de forma a contaminar o nosso ambiente para o bem ou para o mal, certo? Praticar atos de gentileza diariamente. A gentileza faz a gente liberar endorfina, que é uma substância que dá um bem-estar e é uma substância que melhora a função cerebral. Então, quando você pratica a gentileza, o benefício é maior para você do que para aquele que recebe a gentileza. E olha que aquele que está recebendo a gentileza também vai ter muitos benefícios. Então, não economizar na gentileza, né? No sorriso,
no bom dia carinhoso. Muitas vezes a outra pessoa ali na rua, a única coisa boa que ela vai ter o dia todo vai ser um bom dia que você deu. Então a gentileza, ela faz um bem enorme para o indivíduo que pratica e para o indivíduo que recebe. Bom, uma outra coisa importante, que aí é da corrente do professor Eckhart Tolle, que na neurociência a gente está vendo cada vez mais que ele tem razão absoluta, é a concentração plena no agora. Né? O que o indivíduo catastrófico faz? Ele fica reverberando o passado, que já foi, e ele fica projetando o futuro de forma negativa, que nem veio, ele nem sabe se vai vir. Ou seja, a única coisa que o indivíduo tem é o agora, é esse instante. E ele não está vivendo, ele não está aproveitando. Ou seja, ele vive o passado, ele projeta um futuro sempre negativo, e ele não está vivendo o que ele realmente tem, que é o agora. Fundamental. Ela é fundamental porque é tudo que a gente tem. E quando você se concentra plenamente no agora, o que você faz? Você acaba melhorando a sua relação com aquela pessoa que está ao seu redor, você acaba melhorando seu desempenho profissional, porque você está concentrado. Isso vai trazer consequências para o seu organismo. Né? O viver o momento presente é fundamental para que você não fique reverberando o passado e nem projetando o futuro ruim. Tá? Viver o agora, então, é algo importante. Bom, a meditação é importante, né? Para o catastrófico. Eu tenho um único exemplo assim, porque isso é raro, mas eu tenho um paciente que era totalmente catastrófico, e através da meditação, né, da observação da respiração, ele levou isso para a vida, ele começou as coisas do passado, e ele acabou saindo de uma situação de catastrofismo. Isso já tem alguns anos, talvez uns 5 ou 6 anos, e esse paciente não teve mais recaída. Hoje a gente não usa mais remédio, mas alguém que realmente se dedicou à meditação e conseguiu resolver esse problema. A gente já fez uma live sobre meditação, tão difícil quanto pode parecer, né? A meditação ela exige repetição, exige determinação e disciplina, mas é algo que está ao alcance de todos. Eu sugiro que vocês vão no nosso canal no YouTube, e lá nós temos uma live sobre meditação. Tá? E por último é o seguinte, né? Dizer que as pessoas não devem se lamentar, pois além de não resolver os seus problemas, ainda vão piorar a saúde de quem as ouve. Né? Isso é uma realidade, isso não é mais uma impressão, isso é uma realidade científica. O catastrófico faz mal para ele próprio, e é um mal terrível, e faz mal também para as pessoas que estão ao seu redor. E, como eu disse a vocês, o meu objetivo é fazer com que vocês entendam que esse indivíduo ele pode ser um distímico, e ele pode, então, precisar de tratamento para melhorar a sua condição de vida. Meu amor? Perguntas. Manda brasa aí. A Sara Pedrigo, ela está dizendo assim, se o pessimista é quase como um crítico. Uma boa pergunta. O pessimista, na verdade, ele é um crítico. Né? Ele é um crítico, ele é um autocrítico, né? Porque o primeiro problema do pessimista é o seguinte: a gente precisa se perdoar. A gente não pode ser tão rígido com a gente mesmo. Né? Ter a consciência que todo ser humano comete erros ao longo da sua caminhada. E nós temos que perdoar os outros, mas nós temos que perdoar muito mais a nós mesmos. Certo? Então, o pessimista, ele é um autocrítico, sem dúvida. E ele não perde a chance de criticar os outros. Né? Existe um pessimista que é caracterizado por ser especialista em criticar os outros. Né? Aquele indivíduo que tudo dá errado para ele e ele nunca é o culpado. Sempre ele acha um culpado. Né? Então, esse indivíduo, geralmente ele patina na vida, ele sempre patina. Porque as coisas não vão bem, ele põe a culpa nos outros. Então o indivíduo tem que voltar a atenção para si próprio, né? Entender que
não dá certo por culpa dele, mas ele não vai ficar se culpando por isso. Ele teve culpa, mas ele se perdoa e ele parte para a luta novamente com novas estratégias. Isso é o normal. Agora, o catastrófico não. Ele vai ficar culpando os outros, ou quando ele culpa a si mesmo, é uma culpa severa e que ele não vai perdoar. Então, realmente ele... Tem muita mensagem aqui. Tudo bem. Então ele vai acabar se autodestruindo e ele não vai botar a cabeça em ordem, ele não vai conseguir o equilíbrio. Ou ele vai culpar os outros pelo que está dando errado, ou ele vai culpar a si mesmo. Se ele culpa a si mesmo, ele não se perdoa. Se ele culpa os outros, ele não tem a capacidade de interiorização para observar que ele precisa corrigir o erro, mudar a estratégia e se perdoar. Então ele é crítico, sim, tanto dele próprio quanto dos outros. A Tia Nalva também está participando. Oi, Tia Nalva. E ela diz assim, que existem o lamentador, o depressivo, os problemáticos, e como definir as pessoas que não participam das conversas, que são fechadas no seu próprio eu? Seria um lamentador fechado, individual? Sim, e a gente está falando de uma outra situação, um outro problema, né? São aquelas pessoas que não se socializam, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de aparecer em público, de conversar, de manter relações de amizade. Isso também é patológico, obviamente, né? É muito comum essas pessoas serem portadoras de transtorno de ansiedade generalizada, né? Às vezes com uma dificuldade de relacionamento, às vezes quando está próximo a várias pessoas se sente insegura, se sentem instáveis, tem uma dificuldade grande de se relacionar e preferem, então, ficar isoladas. Né? Quando isso é de pequena intensidade, pode ser apenas um caráter de personalidade. Mas quando isso é muito intenso, alguma coisa pode estar errada, né? O indivíduo pode se isolar porque ele tem depressão, ou ele pode se isolar porque ele tem algum grau de autismo, por exemplo. Né? Hoje a gente faz muito diagnóstico de autismo, inclusive aqueles de menor intensidade, né? Porque o autismo ele tem um espectro muito amplo de apresentação. E hoje a gente consegue fazer o diagnóstico e instituir tratamento. No passado não era assim, né? Então as pessoas que eram muito isoladas, que tinham dificuldade de aprendizado, que tinham dificuldade de se socializar, né? Dificuldade de entender a emoção do outro, essas pessoas eram taxadas de chatas, de ignorantes e eram deixadas de lado. Né? Muitas dessas pessoas tinham, na verdade, algum grau de autismo. Outras tinham depressão ou tinham transtorno de ansiedade. Então, se esse nível de isolamento é muito intenso, isso é patológico. E aí é necessário buscar ajuda, sim, Tia Nalva. Eu tenho uma pergunta pro Champs. Quem que é o Champs? Você conhece o Champs? Ô, Champs, os moleques só me chamam de Champs. É triste, então, né? Então, ó, tá assim. Você quer que eu faça a pergunta? Ou tudo bem. É do Miltinho? O Miltinho está participando e ele tem uma pergunta. Vai perguntar. Ele diz assim, Champs, reverberar os problemas independentemente de ser positivamente ou negativamente, pensar demais nos problemas, pode gerar alterações físico-químicas no organismo? Uma pergunta boa, hein, menininho? Muito bom. Então, aí você está falando de uma situação de reverberação independente, de ser por algo negativo ou positivo. Então a gente entra aí numa outra possibilidade patológica, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Né? O transtorno obsessivo-compulsivo ele tem essa característica, né, de ter as obsessões e as compulsões. Então, os pensamentos obsessivos, em que a pessoa fica pensando a mesma coisa por muito tempo, né? Aquilo não rende, você pensa na mesma coisa, seja ela boa, seja ela ruim, você cria um circuito de reverberação e isso atrasa muito, né? Atrasa o seu raciocínio, isso atrapalha a sua capacidade de processar sensações, isso é ruim. E além desse transtorno de obsessão de pensamento, tem as compulsões, que aí são os rituais,
né? A pessoa que vai lá confirmar se fechou a porta várias vezes, a pessoa que tem um ritual ali de arrumação que tem que ser na perfeição. Então essa reverberação, essa obsessão de pensamento, ela pode fazer parte também do transtorno obsessivo compulsivo, né? Já foge um pouquinho do indivíduo lamentador, porque o obsessivo compulsivo ele reverbera não só coisas ruins, mas também coisas boas. Mas isso gera alterações como algo negativo? Então, depende, se for algo muito positivo, não. Na verdade, o transtorno obsessivo compulsivo é por uma alteração de neurotransmissor, tanto que a gente trata repondo neurotransmissores, né, como a acetilcolina, como a serotonina. Então a gente faz uma reposição disso. Agora, se esse transtorno obsessivo compulsivo ele sai do controle, ele passa a produzir o quê? Estresse. Que ao invés de você estar fazendo algo produtivo, você está reverberando, você está reproduzindo aqueles rituais e com aqueles pensamentos que não rendem, isso te traz um estresse. Esse estresse, porque a coisa não está andando, vai fazer o quê? Vai fazer você produzir bastante cortisol. E aí você corre o risco de ter malefícios orgânicos por causa disso. Então, o indivíduo que tem transtorno obsessivo compulsivo, e aí tem a neurose e a psicose, né? A neurose obsessiva compulsiva é muito comum, muita gente tem, e as pessoas podem aproveitar essa neurose para o seu próprio benefício. Então, é um indivíduo que, já que ele precisa daquele ritual, ele tem aquela necessidade de repetição, de organização, ele começa a usar isso para o seu benefício próprio. Então, por exemplo, um indivíduo com uma neurose obsessiva compulsiva, não estou falando da psicose, porque aí tira da normalidade da vida, mas a neurose ela pode muito bem fazer você ser mais produtivo. Você pode ser, por exemplo, um cara mais competente na sua profissão, porque você é extremamente organizado, né? Você consegue ter mais sucesso na vida. Então, quem tem a neurose obsessiva compulsiva pode usar essa desvantagem para o seu próprio bem, né? Agora, quando é a psicose obsessivo-compulsiva, é diferente. Aí, realmente, o indivíduo não consegue ter controle e os rituais, as obsessões, os pensamentos obsessivos, aí eles vão tirar a pessoa do ritmo normal de vida e vai ser incapacitante. Olha, quem acabou de entrar aqui é a mãe. Oi, dona Dica! Beijão! A Isa... Cuida bem do nosso cachorro aí, do sovaco, hein? Mas é sovaco com K, né? Sovaco com K, nosso cachorro. A Isa, ela tá participando, ela tá fazendo um comentário, mas talvez você consiga até discorrer, né, algumas informações sobre isso. Ela diz que percebe que além das lamentações, essas pessoas estão sempre voltadas para o passado, dizendo sempre que naquele tempo de antigamente que era bom, né? Tem alguma relação? Isso é comum, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não cometer esse erro, porque isso é um erro, né? Eu já estou chegando nessa fase, mas no meu tempo que era bom, eram essas músicas que eram boas, tal, que era do meu tempo. Isso é um erro muito grande, né? Esse negócio de você ficar reverberando o passado. Quando você diz que ele é bom, mas você sente aquele bom de uma forma melancólica, né? Aquele tempo era bom e esse é ruim. Então, isso é um erro que as pessoas que vão envelhecendo cometem. A gente tem que entender que a vida é um dia de cada vez. A gente tem que entender que tem que estar presente no agora. E que a vida sempre está aqui, nesse momento. Então, se aquelas músicas dos anos 80 eram legais, a gente tem condições de ouvi-las novamente e colocá-las no contexto atual. A gente pode ir ouvindo músicas novas e ganhando gostos novos, né? Se lá no passado, nossa, era bom porque eu, particularmente, eu jogava um futebol, as pessoas admiravam, que baita jogador. Hoje eu vou jogar futebol, eu jogo num time de uns meninos muito queridos, mas eu sei que eu atrapalho os meninos. Os meninos são bons e eu sou meia boca. Se eu quiser ser aquele cara de 10 anos atrás, puxa, isso só vai me trazer frustração. Mas não, eu me adapto aos meus meninos ali. Eles jogam e eu faço de conta que jogo, mas eu entendo que é a minha limitação. E eu me divirto muito com aquilo. Esse é o meu momento. Então, o passado foi legal, ou o passado foi triste, isso importa muito pouco. O que importa é você construir sua vida no agora,
É você se fixar nas coisas boas que acontecem agora. Sua vida é cada dia. Sua vida não é o passado e nem o futuro. Sua vida é o agora. Então, as pessoas que ficam com essa lamentação, essa reverberação, é de falar, no meu tempo é que era bom. Não, o seu tempo é agora. Você está vivo? Então, o seu tempo é agora. Tem muita coisa para aproveitar. Né? Entender que com os anos a gente precisa se adaptar às limitações. Mas a vida continua legal. Ela pode continuar legal até os 100, desde que o indivíduo tenha uma saúde razoável. Então é isso, é o agora. E esse negócio de que no meu tempo que era bom, não. O tempo de cada um que está ouvindo aí é agora. Não é o passado e nem o futuro, é o agora. Quando você falou do sorriso, ó, o Marcelo Regino fez Meu amigo Marcelo foi um grande craque também, jogador do Atlético Paranaense. Um abraço, Marcelo. É um comentário poético, né? O sorriso é o espelho da alma. Ele tá parabenizando legal. você. Perfeito, é isso aí. Live, né? É isso aí, Marcelo. E é mesmo, né? Porque agora a gente tendo esse conceito de células em espelho, é isso aí. O sorriso é um espelho da alma, sim. E o interessante é que o indivíduo que olha de lá, ele vai se enxergar nesse espelho, ele vai sorrir também. Ele vai ativar vias neuronais relacionadas a um bem-estar. Você veja, a gente pode ser gentil e fazer o bem para os outros com um simples sorriso. E a Jane Zanata está dizendo que até no atendimento telefônico a gente deve sorrir. É isso aí. A Jane é assim, a Jane é muito querida, ela é sempre muito simpática, muito querida. Algumas pessoas participando, falando que tem esse sentimento de gratidão, que são gratos por tudo, até pelas coisas boas, inclusive pelas coisas ruins que já aconteceram. Às vezes o ruim a gente usa como aprendizado, né? O que não pode é ficar reverberando o que foi ruim. Né? Isso que não pode, mas aproveitar o que foi ruim como aprendizado, isso é algo positivo. Exatamente. Agora, a Maristela hoje está sendo a campeã dos comentários engraçados, né? Ela diz assim, você diz bom dia e o outro diz só se for para você. Aí você pensa, Jesus, é hoje. Isso é comum, né? Algumas risadas aqui, viu? O pior, né? Até a Isa comentou, eu tô rindo aqui, mas eu pensei nisso. Olha, a Fátima diz, o Dr. Milton já acorda com esse sorrisão maravilhoso da Érica. Isso, você veja que vantagem, né? É verdade. Fátima, obrigada pelo carinho, viu? O pessoal comentando também nessa questão da importância de se focar no presente, de viver o presente. É bem bacana. O Reinaldo Belo. O Reinaldo, craque Reinaldo, meu querido amigo. Você falando de futebol, né? Ele está dizendo que você dispensa comentários. Obrigado. Um abraço aí para o jogador. A Sebastiana Narese chegou Tiana, agora, mas disse que vai assistir depois a live. Isso aí, assista sim. Bem bacana, né? A Marlene Lázaro também por aqui. Marlene, querida. A Patrícia comentando assim, ó. Primeiro, gratidão. Segundo, gentileza. Terceiro, viver o presente. E quarto, meditar. Perfeito, Patrícia. Resumiu toda a live. Resumiu, isso mesmo, perfeito. Aí a Isa tá dizendo assim que em tempos de pandemia a gente sorri com os olhos, verdade, porque a máscara, ela atrapalha. Isa, e eu tô vendo no consultório, assim, eu diria para você que além da pandemia do coronavírus, a gente está vendo uma epidemia de depressão, principalmente nos idosos. Então, os idosos deixaram a socialização, né? Então, para o idoso é muito importante ir para esses centros de convivência, fazer sua hidroginástica, né, o seu pilates, encontrar as amigas, os amigos, conversar, irem para os bailinhos de terceira idade. Isso é uma maneira de ativar o cérebro, é uma maneira fantástica de ativar múltiplas áreas cerebrais, de manter a pessoa realmente viva e com objetivos. Com essa pandemia, é impressionante observar como a maior parte das pessoas idosas tiveram uma depressão de humor significativa. As pessoas não se relacionam com os amigos, não podem se relacionar com os familiares, né? As pessoas ficam isoladas, esses idosos ficam isolados e, consequentemente, vão ficando tristes. Então, eu estou vendo no consultório, no dia a dia, uma epidemia de depressão pelo isolamento social.
E a máscara é um grande problema, né? A máscara é extremamente bem indicada, nós devemos usar a máscara. A máscara diminui a chance de transmissão, isso é cientificamente comprovado, isso não se discute. Mas eu estou dizendo que para a parte emocional realmente é muito ruim, né? Você só se baseia nos olhos das pessoas e nas rugas superiores, né? Você não consegue avaliar a expressão da outra pessoa. Então isso traz uma dificuldade de relacionamento, traz uma dificuldade de empatia, porque quando uma pessoa está diante de você, ela te dá muitas informações, informações que você processa sem nem ter consciência, né? Um simples movimento da boca, um piscar diferente, a mudança do sulco nasolabial. Então você nem tem consciência, mas quando você está observando isso nas pessoas, você está conseguindo classificar esses movimentos, processar esses movimentos, essas mudanças da mímica facial, e você consegue então, inconscientemente, criar todo um panorama de uma situação emocional. Quando o indivíduo está de máscara, você perde essa capacidade, né? Porque a pessoa deixa de se expressar. Então a gente vive uma pandemia de Covid, com uma epidemia de depressão, principalmente nos idosos, e a máscara, que certamente salva muitas vidas, que é de extrema importância, que nós devemos utilizá-la, sem dúvida alguma, ela acaba atrapalhando nessa parte de contato emocional, de contato empático. Interessante isso, né? Pois é, meu amor. E nós já estamos Passamos há mais de uma hora, né? Com a nossa live. Vamos agradecer aqui, ó, a Simone do Diego lá de Najá. Oi, Simone, se elegeu a vereadora, agora tem uma admiração enorme por essa menina. Oi, muito Simone. obrigada, Parabéns Simone, pela participação. pela eleição, legal. O Edson da Cheve também com a gente aqui abraço, participando. sempre presente. Deixa eu ver aqui, teve algumas pessoas que entrou, né, agora na nossa live, a Sandra Rencho, que sempre Sandra, participa, querida, ela entrou abraço, agora Sandra. há pouco, a Gisele Jerônimo também, Oi, já vi Gisele, por sempre aqui. presente. Depois tem que assistir inteira a live, Isso, tá? o pessoal tem que recorrer. Quem fica sempre arquivado aqui no nosso canal, né, no Facebook, mas também lá no canal no Dr. YouTube. Milton C. Isso. R. Medeiros, tá? A Helena Grísio também de Najá. Helena, abraço, Isso, tá Preta. aqui com a gente. Legal. Então, muito obrigada às pessoas que participaram. Muito bom, gente, muito bom. Então, aí, essa é a penúltima live do ano. A gente vai fazer uma na próxima segunda. E a próxima a gente vai falar da importância da socialização e das amizades para o benefício cerebral. Então, o que as amizades trazem de bom para a sua função cerebral. Vai ser a última live do ano, é um momento meio emotivo, aí próximo do Natal, próximo do Réveillon, um ano muito difícil para todos, ou para a grande maioria. Então nós vamos fazer uma live de despedida de 2020 com um tema bastante interessante, que é a importância da amizade, da socialização para o bom funcionamento cerebral. Nós que já temos aqui um grupo se socializando o tempo todo, né? E as amizades são muito importantes, a gente espera que vocês participem da próxima live, porque ela vai ser legal, vai ser a última do ano. Tá? Agradecer a Érica, a estrela da live, o meu amor, o Miltinho participando aqui, presente. Obrigado, Miltinho, obrigado pela pergunta boa. Abraço a todos vocês, tá? Vocês são a razão da gente continuar fazendo essas lives. Sem vocês não teria nenhum sentido, tá certo? Boa noite e até a próxima segunda às 19 horas então. Abraço. Boa noite, pessoal. Boa semana.